Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 7/7 de 2026, terça-feira. Mais um dia começando e nós estamos mais uma vez aqui. Hoje eu quero trazer um texto bem interessante que fala de um convite especial. Esse texto está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto fala de um convite muito especial. E é nesse momento que nós estaremos falando a Deus. Você, onde você estiver nesse momento, eu aqui no nosso estúdio, desde as 6 da manhã, a rádio no ar. Quero mandar um abraço para minha família lá em Pernambuco, Pimentel, o Carlos, a Glória, a Lia, a Ana, todos ali, sobrinhos, sobrinhas. Um abraço especial para os meus amigos, os amigos da antiga, um grupo chamado Amigos de Verdade. Lindoval, Lúcia, um grande abraço, queridos. Ricardo, Clementino, ex-veterano de Marinha, veterano de Marinha também, assim como eu, sua esposa Marta, a Marilúcia, o Jailson, o Lourenço, o Silvio, o Jarrão, aqui na nossa região, o Pastor Nilo, o Pastor Marcos, o Maurício e a Marília, meus padrinhos de casamento, que o Senhor os abençoe grandemente. Enfim, todos aqueles que nos cercam por laços de família, parentes e amizade. A minha sogra, a Dona Lourdes, a Rose, Marcelo, meus cunhados, a Jéssica, a Juliano, que o Senhor os abençoe grandemente. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Deus, obrigado pelo descanso da noite. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia que renovou-se nesta manhã. E ela é a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. E também a vida de todos aqueles que nos cercam por laços de amizade. Ó Deus, como também, ó Pai, todos os nossos ouvintes neste dia, eu também coloco em tuas mãos. Ó Pai, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, toda causa, ó Pai, que estiver amarrada, emperrada, o Teu servo está aguardando, ó Pai, causa financeira, ó Deus. Que seja desamarrado neste dia em nome de Jesus. Caiam por terra todas as amarras, ó Pai. Deus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Quero falar nessa manhã sobre um convite especial. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero dizer para você que durante a nossa vida toda, nós recebemos convites. Seja convites para festas, para fazermos parte de algum grupo, para assumir uma função, para entrarmos em alguma sociedade, para fazermos algum curso. Alguns são bons e nos alegram, como um convite de casamento, convite de aniversário. Outros nos entristecem, como por exemplo, convidado para ir ao funeral de alguém, convidado para ir se despedir de alguém. E quanto mais for importante essa pessoa que nos convida, maior importância nós damos ao convite. Por exemplo, imagina um amigo de infância vai se casar e convida você para ser o padrinho de casamento. Sabe? Então hoje eu quero falar do convite feito pela pessoa mais importante que já pisou na terra, que já esteve na terra.
o convite de Jesus. Então você tem que prestar bem atenção, por quê? Porque não aceitar esse convite, diferentemente de muitos outros que recebemos durante a nossa vida, e alguns nós desprezamos sem maiores consequências, mas esse aqui, se rejeitarmos, pode fazer a diferença em toda a nossa vida. Primeiro que ele é dirigido a todos os necessitados. Um convite nem sempre, mas de preferência é feito para alguém que está bem. Por exemplo, se convidamos alguém para uma festa, né? Lógico, tirando os interesses à parte, é porque vemos na pessoa uma companhia agradável. Se convidamos alguém para trabalhar conosco, é porque percebemos que ela trabalha bem, ela tem uma profissão que se adequa à necessidade daquele convite. Jesus, ele é superior a tudo e a todos. E Jesus tem mesmo que ser diferente ao fazer um convite tão especial. O convite de Jesus não é endereçado a boas companhias ou para quem está bem, mas para todos os necessitados. Isto podemos até dizer que está de acordo com o que ele já havia dito antes, quando foi criticado pelos fariseus porque estava comendo com os pecadores. E em Mateus 9,12 ele diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, os necessitados. Então, da mesma forma, o convite de Jesus não é para quem está bem, mas para todos os cansados e sobrecarregados. Pessoas que estão com problemas, que precisam de ajuda, as pessoas normais como eu e você, que muitas das vezes o peso do pecado está impedindo da pessoa crescer, está impedindo dele ter um relacionamento saudável, está impedindo a vida dele de crescer. Então, se tudo está bem em sua vida, se não há nenhum problema, esse convite não é para você. Mas sabemos que todos nós temos problemas porque somos seres humanos. Mas se você está cansado e sobrecarregado, Jesus está convidando você. O melhor fazer é aceita logo esse convite e tudo bem. E o interessante é que Jesus convida a aprender dele mesmo. Então o convite de Jesus ele é diferente de qualquer outro. Ele manda nos convidar para aprendermos de Jesus, para aprendermos com ele. Então ele não chama ninguém que venha aprender uma lista de regras, mas que aprendam com ele. Olha, vem aqui que eu tenho um negócio para te mostrar, para você aprender, tem umas técnicas, nada disso. É aprender com ele. E Jesus não é um teórico que só fala. Ele é um prático que ensina fazendo. Olha, tanto é que a palavra que está traduzida por vinde, que é o deuter, né? Ele poderia ser traduzido por aproximai-vos de mim, chegue mais perto. Esse é o convite, aproxime-se de mim, chegue mais perto. Então aprender de Jesus é observar como é que ele age, para que também assim nós possamos agir, nós possamos nos comportar. Pena é não podermos observar Jesus andando com a multidão, tratando dos necessitados, ensinando, confortando os cansados, como foi com os primeiros discípulos. Mas ainda assim podemos aprender dele porque aprendemos com a sua palavra. Então o convite está na palavra de Deus. E por ela Jesus continua ensinando. Por isso que nós precisamos buscar nas Escrituras, porque o próprio Jesus diz, buscar nas Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna e ela mesma testifica de mim. O terceiro ponto aqui é, Jesus exige submissão de quem o aceita. O convite de Jesus também exige submissão de quem o aceita. E esse convite é para todos.
mas também não é para qualquer um. Esse convite é um preço a ser pago. E parte desse preço é submissão ao Mestre. Simples assim. E o interessante é que nesse texto 2 vezes aparece a palavra jugo. Ou seja, é um símbolo de submissão. O quarto ponto aqui é a promessa do alívio e do descanso. Então, aqui está claro que o convite de Jesus exige compromisso, mas também promete alívio e descanso. Então, o compromisso com Deus traz alívio e descanso. E no texto grego fica evidente a ênfase de Jesus no alívio que ele promete. Não é apenas uma possibilidade. Não é que talvez você encontre descanso. É promessa de Jesus. Você encontrará descanso. Jesus nos convida para tomar o seu fardo. E ele mesmo garante que o fardo é leve. Então eu quero concluir aqui nessa manhã dizendo para você que se você está cansado, sobrecarregado, cheio de problemas, o convite de Jesus é para você. Aproxime-se dele. Jesus está convidando para que possamos aprender dele. Para que humildemente nos coloquemos sob sua autoridade. Submeter nossa vida à autoridade de Cristo é dizer sim para Deus. Amém, queridos? Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei o que Deus pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então que entregue sua vida nas mãos de Deus este dia. Aquela situação difícil que não sai, aquela causa financeira, coloca nas mãos de Deus, assim como eu tenho colocado. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Graça e paz.